Eu assisti os vídeos sobre a prisão do pastor Silas Malafaia, li o noticiário todo para me posicionar e analisar o que ocorreu com a sua condução coercitiva à Polícia Federal. Primeiro, eu concordo com o pastor Silas Malafaia de que a condução coercitiva é um ato de arbítrio, é um ato violento, portanto, é uma imoralidade praticada pela Polícia Federal e por esse judiciário que está aí a serviço de razões ocultas que ainda não foram esclarecidas ao povo brasileiro. Segundo, eu concordo também com o pastor Silas Malafaia quanto à reivindicação de uma justiça independente. Mas aí o pastor se equivoca ao não se referir a um judiciário independente, a um judiciário de um conteúdo nacionalista e democrático, um judiciário que não seja controlado por grupos filiados, se não cartorialmente, ideológica e politicamente a partidos de direita. Um judiciário que não preste serviço aos Estados Unidos, como o ministro, o juiz Sérgio Moro, vem sendo denunciado pelo próprio Wikileaks, o site Wikileaks, e que ele foi treinado pelos Estados Unidos para queimar a elevação de políticas públicas, populares, que atendam o nosso povo, a nossa classe trabalhadora e os nossos injustiçados brasileiros. A justiça independente é muito mais do que isso que está aí, então nós não temos uma justiça independente. Concordo quanto a isso com o pastor Silas Malafaia, e vou além, porque o pastor Silas Malafaia é muito limitado politicamente, ele está a serviço da direita também, mas quanto a essa tese eu concordo. E ao concordar com esses dois pontos, eu me solidarizo com o pastor Silas Malafaia, com a sua indignação por ser conduzido sem ser convocado, sem ser civilizadamente chamado para prestar depoimentos. Concordo. Isso, sou solidário com o pastor Silas Malafaia, com a sua esposa, com a sua família, com a sua igreja. Claro que sou solidário, porque essas barbaridades que vêm sendo praticadas contra o ex-presidente Lula e contra uma série de cidadãos e cidadãs inocentes por questões políticas, elas também agora atingiram o pastor Silas Malafaia, que pula que nem sapo em cima de pedra quente. Mas não pode. Nem pessoas de esquerda, nem pessoas de direita têm que ser vítimas da brutalidade imoral com que tem agido esse judiciário. Concordo. Agora, por outro lado, o pastor Silas Malafaia não tem muita moral para reclamar, porque o pastor Silas Malafaia é realmente um fundamentalista, é um pastor que abre mão de seguir Jesus, o Jesus Nazareno, o Jesus Galileu, o Jesus pobre, o Jesus do reino da justiça, para realmente fazer uma política condenável de direita em busca de dinheiro. E aí, nesse sentido, eu concordaria que uma justiça, um judiciário independente, um judiciário sério, teria que meter a mão nas malas pretas dessas igrejas como é o caso do pastor Silas Malafaia, dono de aviões, dono de gráficas, viajando para Israel com o apoio do governo de Israel, o sionista que persegue os palestinos. Tem que examinar, sim, essas igrejas, contas pessoais desses pastores, desses donos de igreja, donos de televisão, que inclusive, segundo alguns documentos, montaram seus impérios com a ajuda do tráfico internacional da Colômbia, por exemplo. Então, o pastor Silas Malafaia que me perdoe, mas igreja não está fora do cenário do Código Penal, da Constituição Federal e dos interesses democráticos nacionais. Não está. Igreja não pode estar fora pensando, como ele disse em uma entrevista, uma barbaridade, fazendo uma teologiazinha de fundo de quintal, dizendo que os minérios, que são fontes de muita corrupção, são obra da criação divina. E que, portanto, é justo que a igreja ponha a mão no dinheiro de lá também. Não, mas não dá para aceitar essa teologia barata a serviço da direita, a serviço da concentração de renda, a serviço do enriquecimento da minoria. Então,
Termino dizendo que sou solidário com o sofrimento do pastor Silas Malafaia, que sofreu um arbítrio, sofreu uma imoralidade desse judiciário comprometido, e também apoio a sua tese de um judiciário independente, que não acontecerá, né, nesses moldes que aí estão, de modo nenhum, só depois de uma nova constituinte, depois de um novo reordenamento político e jurídico do país, que isso poderá acontecer. E terceiro, agora, eu não torço, não sou sádico como é o pastor Silas Malafaia, não sou vingativo como é o pastor Silas Malafaia, mas eu acho que ele tem que prestar contas para a justiça, sim. Ele tem que prestar. Ele não está acima da lei, não está acima do ordenamento jurídico brasileiro. Abraços críticos e fraternos para vocês todas e para vocês todos.